ao cheio de paz e graça, em nome poderoso de Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Escola do Pregador. Desde já, permitam-me agradecer e louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que têm comentado e têm seguido o nosso canal de YouTube, em nome poderoso de Jesus Cristo. E queria pedir a todos para subscreverem esse nosso canal. Não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário, em nome de Jesus Cristo. Ao cheio, professor. Ao cheio a todos, em nome de Jesus Cristo. Queremos dar graça pela vossa vida, conforme diz o pregador. E pedimos com que façam com que esses ensinamentos possam chegar o mais longe possível, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Antes de mais nada, professor, eu gostaria de colocar aqui uma questão que o irmão etiqueta, se não estou no erro, colocou num dos vídeos passados. A questão é o seguinte: será que Deus, ou será que Jesus aparece só para os profetas ou aparece para todos os escolhidos? Olha, é assim. Dizer cristão, estamos a dizer o homem dotado de habilidades de manifestar e demonstrar as virtudes de Cristo. Ok? Agora, cristianidade tem níveis. Você conhece Deus na dimensão na qual você se entrega a Ele. Tem que ficar claro isso. Tem níveis. O primeiro nível é a comunicação do homem com a sua consciência, quando ele é chamado a arrepender-se. Segundo nível, a comunicação do homem com os anjos, quando começam a lhe conduzir nos caminhos do Senhor para ele conhecer o Senhor. O terceiro nível, há a comunicação entre o homem e o Santo Espírito. Quarto nível, comunicação entre o homem e Cristo. Último nível, entre o homem e Jeová. Ok? Estamos falando de 5 dimensões espirituais. Agora, dependendo da dimensão que você está nela, Jesus Cristo aparece a todos aqueles que se entregam nele para fazer a vontade dele. Não é necessariamente, nem especificamente, profetas, apóstolos, não. Todo cristão, a Bíblia diz que rasgou-se o véu para que todo aquele que crê tivesse acesso ao Santíssimo Lugar. Não, todo cristão tem o dever, tem o direito, tem a prerrogativa de ter acesso a Cristo. Mas para você chegar a Cristo, há um nível de lapidação que você tem que passar por ele para você poder encostar nisso. Ok? Então, há dimensões. Então, eu vou te dizer, a revelação de Deus na vida do indivíduo é diretamente proporcional à quantidade do terreno que esse indivíduo entrega a Deus, por livre e espontânea vontade. Se você autoriza pouco espaço para Deus, é que você conhecerá um Deus pequeno. Se você quer conhecer um Deus mais grande, grande tem que ser a fatia do território que você fornece a esse Deus para ele ocupar. Ok? Eu não sei se foi claro. Foste claro. Mas antes de partirmos para o nosso tema, ok? Recordo que num dos vídeos passados o professor falou da diferença entre o nome Jesus e Emmanuel. Ok? Eu gostaria de saber qual seria essa diferença. Pregador, isso é um assunto sério. Você está mexendo assuntos que nós levaríamos 2 meses aqui só a decifrar. Mas eu não vou me aprofundar para você levar isso um dia como um tema. Para você vir para saber quem é Jesus. Ok? E quem é o Emmanuel. Ok? Porque quando você vê a profecia de Isaías, ele diz que ele será chamado Príncipe da Paz, não sei o que. O Emmanuel é Deus conosco, não é isso? Certo. Ok, mas lá não vem Jesus. Mas o livro de Hebreus, se não me engano, acho que capítulo 2, diz que a qual foi dado um nome excelente.
O nome Jesus era um nome que Deus já tinha no cofre para ir dar a quem fosse digno. Não é um nome qualquer. E o Emanuel, ele cumpriu com exatidão esta missão, por isso que ele foi dado aquele nome. Mas aquele nome foi dado como uma réplica do próprio Emanuel, para que através dele nós pudéssemos exibir aquilo que ele é. Agora, muitos não sabem disso. Há muitos que não sabem disso. Eles pensam de que Jesus Cristo, quando viveu durante a sua trajetória, era chamado Jesus, mas não é bíblico isso aí. Ele era chamado Emanuel. Porque o anjo apareceu a José e disse: o filho, você dará o nome de Emanuel. Quando ele foi dado o nome de Jesus, o Cristo, foi dado como recompensa pela jornada que ele cumpriu. É por isso que o nome Emanuel não cura, não liberta. Por quê? Porque o nome Emanuel era o nome do indivíduo carnal igual a você. E o nome de um homem carnal não pode fazer nada. O nome Jesus foi dado a nova dimensão do Emanuel, aquele ressurreto, esse que teve o nome de Jesus. O antes de ressurreto não era Jesus, era Emanuel. Mas ok, já calma, já calma, já não tem pouco para esclarecer isso. O desconhecimento da profundidade de quem é Jesus é o que nos faz nós termos muita dificuldade de usar esse nome para materializar milagres na nossa vida. Isso, eu acho que precisaria de um tema específico, só para este nome, o que é e do que ele é capaz, e trazer tudo biblicamente, justificar biblicamente, para que as pessoas fiquem claras de que tudo está lá escrito. É uma questão de percepção e falta talvez de revelação para algumas pessoas, ok? Sim, doutor. Pois, muito obrigado pelo esclarecimento. Sim. No vídeo passado, prometi aqui que falaremos do Ministério Pastoral. Ok. E sem mais delongas, professor, o que seria o Ministério Pastoral? Ok. Antes de definirmos o que é um Ministério Pastoral, teríamos que definir o que é um pastor. Certo. Ok? Tirando a teologia, usando a ciência e a lógica humana, pastor é todo aquele que instrui, cuida, orienta. Ok? É todo aquele que instrui, cuida e orienta. Esse é que nós chamamos de pastor. Isso é a nível mesmo da própria lógica da ciência. Agora, no mundo espiritual, continua a ser a mesma coisa. E o pastor é todo aquele que foi dado a missão de zelar por uma determinada comunidade cristã, com a finalidade de instruí-los dentro da palavra de Deus, do modo que quando chegar a hora da redenção, eles estejam preparados ou não tenham perdido a salvação. Então, isso é que nós estamos a falar do pastor. Agora, quando você fala do ministério pastoral, estamos a falar de um ministro, porque ministério significa ministro agregado a uma missão divina. Então, quando você fala de ministério pastoral, estamos a falar de um ministro que foi dado a missão de cuidar e zelar por uma determinada comunidade. Perceba muito bem. Quando o evangelista trabalha, é para puxar as pessoas à casa de Deus. E na casa de Deus é preciso haver um instrutor da palavra. Então, o pastor, ele transforma os recém-convertidos, os novos convertidos, em ovelhas e tira da ovelha para ser discípulo. O plano de Cristo não é de criarmos ovelhas. Muita gente se orgulha por ter ovelhas. Meu ministério tem mais de 1.500 ovelhas. É uma pobreza absoluta. Nós deveríamos nos agradar de ter um ministério com mais de 1.500 discípulos. Jesus disse: idem, façai discípulos e lhes ensine a obedecer o que eu vos ensinei. Não disse façai ovelha. O que é ovelha? É todo indivíduo que busca Cristo para responder suas necessidades, não para a salvação. Então,
Ok, tá bem. Estou a ver que isso vamos deixar isso. Vamos deixar, estou a ver que isso é um assunto muito sério. É um assunto que está mexendo contigo. Vamos deixar isso. Então, o ministério pastoral é exatamente isso. O ministério pastoral é o ministério em que há um indivíduo confiado por Cristo para zelar, instruir um determinado povo específico numa determinada área. Escuta, um pastor não é pastor de todos, é um pastor de uma determinada congregação, ok? Quando você é levantado como ministério, o ministério profético, muitas das vezes é um ministério da nação inteira, porque Deus fala e derrama para todo mundo. Mas o ministério pastoral já não é assim. Não, já não é assim. Existem alguns ministérios pastorais que são internacionais, porque há aqueles que são pastores, mas que Deus lhes incumbiu, por causa da sua capacidade, lhes incumbiu uma atividade apostólica. O que é atividade apostólica? Multiplicação de templos de congregação. Isso é um trabalho dos apóstolos. Isso é um trabalho dos apóstolos. Quando alguém diz que eu sou um apóstolo, está a dizer que ele foi ungido para pregar uma verdade robusta, pura de Deus e provar de que aquilo que está a falar vem de Deus através do poder. E através do poder firmar o ministério através dos convencidos. E os convencidos são deixados nas mãos do pastor e ele procura outro sítio para ele fazer o trabalho. Então existem alguns pastores, ok, que tenham esta atividade apostólica. Fique claro isso, que não é uma atividade pastoral. Essa é uma atividade apostólica. Se você dizem que, por exemplo, é pastor de cabrito, você não é pastor de cabrito, é Moçambique, Maputo, não sei onde. Não. Tens um grupo específico dos seus cabritos que você acorda e cuida deles. Se multiplicam, mas sendo um grupo específico numa determinada área. É assim mesmo como funciona o ministério pastoral. É assim mesmo como o ministério pastoral funciona. Existem alguns. Porque a Bíblia diz que aquele que for dado e investir, mais lhe será dado, não é isso aí? E aquele que for dado e não investir, até o que tem também lhe será tirado, é isso? Então, significa que quanto maior for o teu crescimento em perfeição naquilo que Deus te deu, Ele vai tirando algumas qualidades e qualificações que estão dentro de outros ministérios para agregar valores no teu ministério. É que nem você ter um ministério, por exemplo, de cura, enquanto você é um pastor. Curas, até cura é normal, mas quando entra milagres, há pessoas que nem sabem qual é a diferença entre cura e milagre. Peço para esclarecer, professor. Porque há muita gente que não sabe qual é a diferença do ministério de cura e de milagres, ok? Você há de ver aquilo que Pedro fez. Encontra o homem sentado à porta da igreja, a pedir moedas. Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus que se levante a arma. Pedro não curou aquele homem. Porque aquele homem não estava doente. Nasceu sem andar. Não sei se você já percebeu. Mas muitos não sabem disso. Nasceu sem andar. O Bartimeu, aquele que perseguiu Jesus. Jesus. Filho de Davi, tenha misericórdia. Nasceu sem andar. Nasceu sem ver. Nasceu cego. Não foi curado. Aquele recebeu um milagre. Mas existem as pessoas já doentes. O homem enfermo que Jesus Cristo encontra ele ao lado da piscina de Siloé, que disse, Senhor, eu não consigo entrar sempre que se agita a água com o anjo. Entram outros primeiro e eu depois fico pendurado. Ok? A mulher que sofria por 12 anos, dizem que ela nasceu com hemorragia. Dizem que sofria por 12 anos. Ok? Jesus Cristo encontra 10 leprosos. Se você quiser nos purificar, não diz que eles nasceram assim. Há diferença entre milagre e cura. Há quem tem um ministério de cura, pastores que têm um ministério de cura. Mas há aquele que não só cura, como também faz milagres. Milagres é uma missão apostólica. Por quê? É um poder que força o natural a se envergar perante o sobrenatural.
Está esclarecido. Senhor. Venha com as tuas perguntas. Bom, o pastor, ele pode instruir, ou o pastor pode ter um ministério vertical, ou um ministério vertical é só para os profetas? Não pode ser dito isso aqui. Não existe exclusividade na verticalidade do ministério. Não. Olha, sabe o que é um ministério vertical? O ministério vertical é semelhante à semente. É aquele ministério que está sendo plantado para, através dele, nascerem milhares e milhares de ministérios. Esse é que nós chamamos de ministério vertical. Olha, uma fruta que foi arrancada pode não ter nenhuma chance de voltar um dia a ser árvore, mesmo que tenha semente dentro. Se come aquela fruta, depois leva-se aquela semente, joga-se na lixeira ou queima-se alguma coisa. Desapareceu. Mas agora quando se põe a árvore, você ainda pode cortar, pode fazer o quê? Se já existiu uma vez, sempre haverá multiplicação. O ministério vertical é a semente. Agora, isso não tem nenhum dom de exclusividade também, porque se nós disséssemos sim, seria antibíblico. Não tem nenhum dom de exclusividade. Absolutamente nenhum dom de exclusividade. Nenhum dom de exclusividade. Não existe. Qualquer ministério, qualquer área ministerial ou dom ministerial pode ser vertical. Mas não há necessidade para Deus, por exemplo, de plantar uma mangueira aqui, plantar em Gaza, plantar no céu. Para que ele poderia fazer isso aí? Se poderia plantar uma única mangueira aqui, em Maputo, e se arrancar os frutos, comer-se, tirar a semente, e continuar-se a plantar todo o país. Por quê? Deus é assim. Por que andar... Sabe por que muitos ministérios não avançam? É porque muita gente acredita que eles têm um ministério vertical. Mas Deus não pode fazer isso aí. Se os ministérios verticais fossem muitos, acredito que sabe o que iria acontecer? Aquilo que nós chamamos de proliferação da igreja, aquilo que o Estado está a dizer agora. Proliferação da igreja, porque o poder poderia ser usado até para lavar pratos. A colada de algo para tomar prato de Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, seja limpo. Mas por causa de ser um poder conservado a um determinado número específico de pessoas, quando há uma proliferação do poder lá fora, ele é devolvido onde ele é centrado. E depois se põe uma nova regra para aquele que é o distribuidor. Que aqui, as coisas não estão sendo usadas da melhor maneira. Então, onde vinha a verdade jato, de repente, mas o que está acontecendo? Magia ou o quê? Não é magia. Não, o poder foi devolvido para a fonte onde todos são abastecidos. Mas você percebe o que estou a dizer? Sim, estou a perceber. É que não posso falar coisas que nem você não entende, porque eu teria que baixar do nível para... Porque se você não entende, agora imagina quem está sentado em casa. Há de ficar nervoso. Mas não há exclusividade. Não. O ministério é vertical. Mas nesse caso, o pastor, com dom profético, ele só pode funcionar dentro da igreja ou dentro da comunidade que ele foi dado para cuidar, ou ele também pode tratar assuntos de nações? Isso teria que ser da vontade de Deus, porque nós primeiro temos que saber o padrão. Muitas das vezes, quando um pastor é uma pessoa muito entregue a Deus, faz mesmo a vontade de Deus, Deus acaba abrindo-lhe a visão para uma profecia, mas de fato tem que ser uma profecia interna, para garantir a saúde espiritual daquele povo que ele foi confiado. Mas também Deus faz isso quando esse pastor é um homem que serve a Deus, é dedicado e não tem nenhum suporte de um ministério profético ao redor. Olha, entenda uma coisa. Deus, o problema é que nós pensamos que Deus opera dentro de paredes. É isso que nos limita. Deus pode pôr um pastor dentro de uma guanim e pôr um profeta dentro de uma guanim e pôr um apóstolo dentro de uma guanim, ok? Podemos dizer que um apóstolo é uma guanim, depois pôr um profeta na cidade e pôr um apóstolo, por exemplo, um pastor em Marcazê. Aquele que está aqui a profetizar, resolver problemas daqui desse ministério pastoral. Esse daqui
ver o que está acontecendo aqui e resolver sem precisar de vir aqui. Mas nós não sabemos disso aí. Nós pensamos que Deus está operando dentro de paredinhas. Deus não funciona assim. O mundo espiritual está aberto e é ilimitado. E Deus faz o que Ele deseja dele. Ok? Então, quando você não tem esse suporte, Deus acaba capacitando você. Mas isso tem a ver com a entrega, Carlos. Existem pessoas que têm um ministério profético. Nem profetizar ainda não sabe. Mas quer milagres, quer não sei o que. Deus nunca vai. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Não há nenhuma tentação que sobreveio a vós que não seja inteiramente humana. Antes mesmo de vocês serem destruídos, Deus providenciou o quê? Um escape. Jesus disse: venham receber o meu jugo que é suave e leve. Não é isso aí? Então, significa o quê? Você nunca há de carregar nas costas além daquilo que tem capacidade. Se Deus te dá o dom, por exemplo, de libertação, só eu com ela que nasceu no menino, e os seus não começam a dar. Você pensa de que Deus há de andar te dar mais, não sei, para fazer curas, para quê? Se nem isso não é tradução nossa, de santa consciência, o Ana para que tu achou ele para o quê? Não sei se você está percebendo. Não sei se está percebendo. É eu que está limitando a vida de muita gente. A pessoa nasceu para cuidar dele, antes de cuidar de muito. O ano de Sansa, o gamo pode até cansado. E por quê? Em símbolo. Você não consegue nem cuidar da tua esposa, o gamo não te olha semana. É para quê? Primeiro, Jesus disse o quê? Primeiro tira o quê? O cisto está no teu olho para você conseguir ver o que está acontecendo com o teu irmão. E Jesus chama aquilo que está no nosso olho como tronco. Tira o tronco que está no teu olho para você conseguir. Está dizendo que então que o maior problema está contigo, além dos outros. Se você consegue ver defeito nos outros, o maior defeituoso é você. Ok, nesse caso, será que existe alguma carga específica que os pastores carregam ou algo que os caracterize unicamente como pastores? Assim como os profetas podem ouvir a mensagem de Deus, será que há uma coisa que pode caracterizar os profetas, os pastores? Sim. Para você conhecer as características dos ministérios, você precisa de conhecer também os dons espirituais que acompanham cada ministério. Ok? Os pastores têm uma coisa muito rara chamado habilidade de memorização. Eles leem muito a palavra e têm uma habilidade de memorização muito interessante. Você pode ler uma coisa e dizer onde é que está. Isso é uma graça que é dada a esse ministério. Porque é necessário que haja domínio. Os pastores não são dados muita revelação, por exemplo, como um ministério profético de ensino. Porque existe um ministério profético que não é de ensino, mas somente da propagação da palavra de Deus. Não a palavra escrita, mas a palavra consciente de Deus. Ok? Aquele que não é para ter igreja, é só para vir aparecer em algum determinado tempo e dizer uma mensagem específica de Deus. Okay? Mas existe o teaching, prophetic teaching. Então, há aqueles que não têm essa bagagem. Não aqueles que não têm. O ministério de pastoral não tem essa bagagem de deep revelation of scripture. Não. Mas eles têm uma habilidade terrível de memorização. E muitas pregações deles, é tipo, por exemplo, quando um DJ está a tocar. Muitas pregações deles são sustentadas pelas próprias escrituras. Ele prega, diz não sei o que é a palavra X, diz, mas no versículo X, mas depois do versículo X, depois aí parece um DJ. Aquilo, deve dizer, Pastor Colin. Não sei se você está percebendo. Aqui no Ministério Pastoral. E uma outra coisa. Esses homens são agraciados com uma capacidade de paciência e calma muito extraordinária. Poucos ministérios na terra que têm essa capacidade. Agora, se alguém dizer que ele é pastor, não é paciente, não é calmo, é um confuso, um nervoso que nem eu. Você me diz coisas, você não conta a história. Esse aí é um mafioso.
Um dos dons de característica elevada no ministério pastoral é a paciência e a calma. Eles têm uma capacidade de domínio emocional muito elevada por causa da especificação de pessoas que eles trabalham com eles. Não sei se você está percebendo. Eles lhes dão com muita gente recém-convertida que vai dar uma pergunta no uso, no comportamento da caminho atual. Eles precisam de ser homens dotados com a paciência para conseguir controlar aquelas temperaturas e reduzir o homem pecador a se envergar perante a palavra para se tornar um homem santo e purificado. Agora, se diz que é um pastor, é um nervoso, desconfie. Você até pode ser nervoso na tua casa, por exemplo, você é pregador. Mas se você é nervoso lá em casa, você bate todo mundo. Ok. Mas na igreja tem que o oroba. Porque quando você entra na igreja, o Espírito de Deus, ele toma você. Então, aquelas habilidades que sustentam o teu ministério começam já a fluir demais. Então, onde vai ocupar? Este aqui, na igreja, como é boa pessoa. Ele é um calmo, ele é um paciente. Mas na caia. Quer dizer, isso é quando o homem de Deus e o ser humano ainda estão desequilibrados. Quando você cresce, a parte carnal é domesticada, a submeter-se à vontade da palavra. Quando você cresce, fica uma equitatividade. Então, o espiritual e o físico começam a ter comportamentos iguais. Então, a pessoa não vê duas versões em você. Diz, uma só nem cai, uma só nem quer que nos sócio. Mas quando ainda desequilíbrio, pode se glorificar um e se amaldiçoar o outro, na mesma pessoa. Senhor. Mas, outra questão, qual seria o impacto do ministério pastoral numa sociedade? Não, esse é um ministério grande. Quando eu olho o ministério de um pastor, eu acho ele um ministério grande. Sabe, há pessoas que não estão a perceber aqui o que é a dimensão do ministério, ok? Eles confundem dimensão do poder, dimensão ou quantidade de membros com dimensão do ministério. A dimensão do ministério pastoral é muito maior. É muito maior porque ele agrega muitas exigências, porque é onde eu chamaria o quê? Chamaria de incubadora, onde são tratados os bebês para um dia serem homens que caminham para glorificar a Cristo. Esse é um ministério sensível. E eu diria que esse é um ministério de uma dimensão muito maior. As pessoas dizem que o ministério profético é de dimensão maior. Não diria isso aí. O ministério pastoral é um ministério de uma dimensão muito maior, porque tem uma missão de cuidar. Olha, os profetas não foram chamados para cuidar, foram chamados para orientar, abençoar, predestinar, mudar o destino, dar um outro destino, dizer você será isto. Mas o ministério pastoral foi dado a missão de cuidar. Há pastores que eu gosto muito deles. Você olha para ele, você só de olhar, você vê que esse aqui é um pastor. O Benny, tá vendo como ele é calmo? Bem calmo, parece um bebê, parece, quer dizer, um homem engraçado. Vai ver o pastor Cristo como ele se comporta. São homens que eu olho para eles e eu fico totalmente admirado com o comportamento que eles têm. É que você tem que ser aquele tipo de pessoa. Sem você ser aquele tipo de pessoa, você não será acessível. Um pastor tem que ser um homem acessível. É diferente de um profeta. Um profeta não tem que ser um homem acessível. Só tem que ser um homem verdadeiro, justo, aquele que fala a informação de Deus. Sim, o Eliseu não riram-se da careca dele, ele amaldiçoou as crianças, foram comidas por 40 e tal e não sei o que são ursos. É porque era um homem inacessível. Sim, papai estava com casado, estava numa temperatura, não sei o que. Sim, mas agora, um pastor tem que ser pai, amigo, conselheiro e instrutor. É um ministério de uma dimensão muito maior. E eu acredito que o ministério pastoral é um ministério mais prezado no reino de Deus. No reino de Deus. Tanto que em muitos exemplos, Jesus não falou de apóstolo, nem profeta, nem evangelista, mas sempre falou de pastor. O bom pastor não conhece as suas ovelhas. Ele sempre usou pastor, porque é um ministério grande.
Me mostra um versículo só que Jesus deu exemplo de cuidar e usou o ministério profético ou apóstolo ou não sei evangelista. Não! Basta! Disse, pai, eu tenho receio de deixar o povo ir para casa. Está há 3 dias em jejum sem comer. Estão aí moços, parecem ovelhas sem pastor. Uai! Porque o pastor tem que vir dar brilho. As ovelhas. O pastor tem que preparar o capim. Então, uma das coisas que acontece, o ministério pastoral, você não deve ir pregar o que você ouviu. Você tem que ir pregar o que você foi instruído em casa a preparar. No ministério pastoral, prepara-se o capim. O profético, ele despeja o capim que foi dado para entregar esse dia. É normal um pastor ir pregar enquanto ele tem uma pequena folha de anotações de alguns versículos que lhe foi dado, que ele foi revelado pelo Santo Espírito enquanto ele preparava a matéria. Ok? Mas agora, um ministério profético de ensino não seria muito normal isso. Não seria muito normal dessa maneira. Porque assim já não há de pregar a palavra firmada lá, mas já pregar aquela que está firmada nas Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus está firmada o quê? Nos céus. Não é isso? E a Bíblia não diz que Jesus é a palavra de Deus. E Jesus está onde? Nos céus, à direita de quê? Do Pai. Ok? Então, uns foram chamados para pregar verdades espirituais firmadas nos céus, outros foram chamados para pregar as verdades espirituais firmadas na palavra escrita, para orientar o povo. Se não há esses conhecimentos dos ministérios pregadores, sabe o que vai acontecer? E quando é que você vê que o que estou a fazer não é aquilo que Deus me mandou? Os resultados falam por si mesmo. Falam por si mesmo. E eu volto a dizer, não interessa se você é vassoura, ou se você é mop para limpar o chão, ou se você é pregador, ou você não sei se... Se estás na casa de Deus e está a fazer aquilo que Ele te chamou para você fazer, será abençoado por isso. A roupa que Paulo punha, os lençóis que ele usava para se cobrir, curavam, libertavam. Por que Deus transferiu essa bênção para aqueles lençóis? Porque estavam a fazer o trabalho que foi lhes mandado fazer. Você sabe que pode ser uma pessoa que vai e limpa uma igreja. Por muitos anos, por causa disso, Deus transferiu a unção que está naquele ministério sobre você. Um dia, uma demônio, uma banha, discípulo, uma chamada, sabe, o cura. Mas todos, aí, sabe? Por quê? Estás a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. É assim, isso. Fala, pregador. Bom, eu estou satisfeito. Não, estou satisfeito. Acho que no próximo domingo vamos convidar o pastor Cleiton, que está aqui. Ele é um sedento, para também vir tirar tudo que ele tem aqui a perguntar. Tem aqui também o pastor Mandato. Temos que chamar também o homem de Deus Mandato. Vir sentar ali, perguntar tudo que ele tem a perguntar. Amém. Sim, deixarmos tudo esclarecido. Só Deus abençoe, muito obrigado. Poxa, obrigado eu. Professor, últimas considerações. Não, as minhas últimas considerações sempre serão iguais. Jesus Cristo é o único e absoluto Senhor. Não somos perfeitos, somos pecadores que pela graça fomos selecionados e dado visão para falar das missões e assuntos espirituais. A Ele seja dado a honra e a glória. Não somos perfeitos. Se houver qualquer erro, é a nível humano. O Espírito sempre será perfeito até a consumação. Sou muito obrigado. Obrigado, Jesus. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez te peço para não te esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like e de subscrever-se no nosso canal. Partilhe este vídeo em nome poderoso de Jesus Cristo, a Escola de Pregador.